Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nós vamos falar nesse vídeo de um dos tópicos de geometria plana, a parte de relações métricas do triângulo retângulo. E eu achei legal a gente não deixar o triângulo pronto no quadro e sim construir ele junto com vocês, tá bom? Então eu desenho aqui um triângulo, vou marcar esse ângulo aqui como o ângulo reto A. Esse ponto aqui, esse vértice vai ser o ângulo B no caso, e aqui o C, certo? Esses três lados a gente vai nomear de forma tradicional, como assim, professor? O vértice A, o lado oposto a ele vai ser o lado A. O vértice B, o lado oposto a ele, o lado B. O vértice C, o lado oposto a ele, de lado C. Percebam que os vértices eu uso letra maiúscula e os lados eu uso letra minúscula. Aí eu vou traçar a altura relativa em relação ao ângulo reto, para que eu mostre as relações métricas, tá bom? Essa altura relativa aqui, eu vou chamar ela de H, chamar ela de Hzinho, é uma notação clássica, vem do inglês, a gente sempre usa a altura letra H. E esse ponto de encontro dessa altura com o lado BC aqui, com o lado Azinho BC, eu vou chamar de ponto D. Percebam que a altura, aí sim, num triângulo retângulo, você tem esses três lados que têm nomes especiais. Você tem esse lado B e C, que são os menores, que a gente chama de catetos. Isso é bem conhecido, cateto, cateto. Vou pegar um pincel melhor aqui. Ver se esse azulzinho tá novo. Pronto, cateto, e o outro lado aqui também, cateto. E esse lado maior, oposto ao ângulo reto aqui, no caso o lado B, o lado Azinho aqui, a gente chama ele de hipotenusa. Hipotenusa. Então, o que vai acontecer? Quando você traçar a altura, que encontrou esse ponto B, esse ponto D aqui, a gente vai dividir a hipotenusa em duas partes. E essas duas partes a gente chama de projeções dos catetos. Como assim? Ó? A projeção do lado B, que é esse pedaço aqui DC, eu vou chamar de M. A projeção do cateto B. E a projeção do cateto C, eu vou chamar ele aqui de M. E aí eu vou mostrar para vocês as relações que existem entre esses lados e as projeções. Deixa eu só colocar aqui uma legendazinha. Onde H é a altura, né, claro, relativa ao ângulo reto. Aí você tem o M, é uma projeção, correspondente ao cateto B, deu o cateto do lado AC aqui, que é o cateto B, e o N também projeções. Vou botar assim, M e N são projeções. Pronto, fica melhor. Beleza. Aí os outros eu não coloquei o nome porque a gente já sabe, né? O lado maior do triângulo retângulo é a hipotenusa e os lados menores são os catetos, cateto e cateto. E aí eu vou escrever as relações métricas para vocês. A primeira relação métrica, vou chamar aqui de Izinho, né, que é o primeiro aqui, é o famoso teorema de Pitágoras, que ele é muito demonstrado, muito conhecido. Eu vou mais colocar aqui pra gente aqui. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então você vai ter A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No caso, a hipotenusa B, ou A, grandão aqui do lado BC, e aí os catetos B e C ao quadrado. Pronto. Segunda relação aqui, eu até poderia colocar, né, que o A é a soma do N e N, né, que é no caso aqui o A é a soma das duas projeções, a hipotenusa é a soma das duas projeções. Mas eu vou deixar essa daí para os alunos entenderem, na apostila a gente comenta, né. Então eu vou colocar o seguinte, a gente usando o teorema de Pitágoras, a gente pode escrever também duas relações pitagóricas envolvendo esse triângulo ADC, ó, esse triângulo aqui ADC, e o triângulo ADB. Por quê, professor? Porque você tem dois triângulos retângulos internos do triângulo retângulo maior. Então, ó, olhando para esse triângulo, olhando para o triângulo, a anotaçãozinha de triângulo aqui, ó, o triângulo ADC, pelo triângulo ADC, você pode escrever o quê? Quem seria a hipotenusa dele? Seria o B, e o H e o M seriam os catetos. Então, você vai dizer que B ao quadrado
é igual a m ao quadrado mais h ao quadrado. Vou repetir, ó. Olhando apenas para esse triângulo, você tem aqui a hipotenusa e esses dois catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados catetos. E da mesma forma, olhando para esse triângulo menor, que também é reto, né? Então, você tem aqui o triângulo ADB, ó. Pelo triângulo ADB, você vai dizer o quê? Olha para esse daqui e aí você vai entender. Quem é a hipotenusa dele? É o C. Então, C ao quadrado é n ao quadrado mais h ao quadrado. C ao quadrado é n ao quadrado mais h ao quadrado. H ao quadrado. Então, o que a gente percebe daí? Que com a relação do Teorema de Pitágoras, a gente já consegue escrever outras duas relações pitagóricas dentro daquele triângulo ali. Bem, eu fiz uma preparação aqui, baixei até um pouco a imagem para enquadrar. Eu quero que vocês percebam que esses dois triângulos são semelhantes. E dessa semelhança que existe entre eles, a gente vai ter a nossa terceira relação. Como assim? Observe o seguinte, esse triângulo ADB, eu só fiz trazer ele para cá. Não mudei nem a posição, não fiz nenhuma rotação da figura. Então aqui você tem a altura, aqui você tem a projeção N, vou botar a altura aqui mais destacada, a projeção N, e esse que seria a hipotenusa desse triângulo funcionando como hipotenusa C. No triângulo maior ela é o cateto, mas nesse triângulo menor ele é oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa. Já quando a gente pega esse triângulo aqui, segundo triângulo, e gira ele, vou até fazer aqui com o livro, como se você fizesse uma rotação assim, ó, só girando, colocando ele em pé, vamos dizer assim, aí você teria o seguinte, esse lado M vai ficar aqui, né, ó, esse lado Mzinho vai ficar aqui. Ah, deixa eu colocar os vértices, né? Quando girou, o C ficou aqui em cima, aqui o ângulo reto está no D, e aqui o vértice A vai ficar só com esse ângulo aqui, ó. Percebam? Não vai ficar reto porque é só uma parte. Então aqui o A que seria aquele ângulozinho azul. Vou até colocar ele com duas linhas. Então com duas linhas. Pois bem, o que acontece é, esse ângulo aqui de duas linhas, ele é igual a esse ângulo. Por quê, professor? Não entendi por quê. Olha, eu vou explicar aqui rapidamente a questão da semelhança. Vou marcar esse aqui de vermelho. Ó, você tem aqui um triângulo retângulo, né, que tem 90 graus. Se aqui for, por exemplo, 30, esse aqui vai ter que ser 60 para completar os 180. Então, se aqui for 60, essa parte aqui vai ser 30. Por quê, professor? Porque aí aqui já tem 60, com mais 30 vai fechar os 180, que aqui já tem 90. Consequentemente, aqui também vai ser 60. Então, independentemente do valor, não precisa ser 30 e 60. Independentemente do valor que você adotar, esse ângulo de vermelho sempre vai ser igual a esse. Né? São ângulos congruentes, o termo técnico é congruência. E esse ângulo com duas linhas azuis também vai ser igual a esse. Então, na nossa figura aqui, ó, o B vai ficar aqui, ó, com essas duas barrinhas azuis, que seria o mesmo ângulo dessa parte aqui do A. E aqui o A ficou com essa parte vermelha, também aqui o ângulozinho vermelho. E da mesma forma o C, que está aqui em cima, o C, ó, porque quando fez a rotação, o C ficou lá em cima. Então o que acontece? Você tem duas figuras semelhantes. Símbolo de semelhança é como se fosse um tio. Para quem não entende semelhança, quando eu falo com meus alunos hoje em dia, quando eu dou uma aula presencial, eu digo assim, só você pegar qualquer imagem no seu celular, no seu tablet, aí, sei lá, e fazer assim, ó, quando você pega assim e faz uma ampliação, você cresce a figura de forma proporcional. Então a palavra semelhança tem tudo a ver com a palavra proporção. Proporção. Como assim, professor? Significa o seguinte, que quando eles crescem, quando os lados crescem, eles crescem de forma proporcional. Então, se esse lado H, se essa altura dobrar, em relação do H para o M, dobrar, do N para esse outro lado também vai dobrar. Só faltou completar aqui. Quem vai ser essa distância AD? Vai ser o H aqui no caso. O H. Vou colocar aqui em cima, dentro do triângulo, que eu estou com medo de cortar na hora da filmagem. E aqui o ângulo, a hipotenusa em relação ao ângulo D, ó, vai ser o B aqui, cateto B. Pois bem, então existe uma proporcionalidade, eles crescem de forma proporcional. E aí, o que a gente sabe de proporção? Proporção, minha gente, é aquela história assim, ó. Fulano está para Beltrano, assim como Ciclano está para o outro lado.
Então, o que acontece? Você vai criar uma expressão matemática que a gente chama de proporção, que são duas razões com igualdadezinha. Então, você vai escrever uma proporção. No caso aqui, eu vou de propósito, eu vou escolher os catetos com os catetos. Como assim? Ó? Essa altura está para aquele M, certo? A altura H está para o M, assim como esse N está para esse outro cateto, que aqui também é H, certo? Então, a altura, peguei do menor para o maior. A altura do primeiro, né, esse H, está para o M, assim como o N está para o H. O N está para o H. Cuidado para não confundir um N com H, é bem parecido, mas eu estou fazendo bem puxadinho. Pois bem, quando a gente tem uma proporção, a gente pode usar aquela história lá de meio extremo. E aí, o que vai acontecer? Multiplicando meio extremo, você vai ter H vezes H, você vai ter H ao quadrado, que é a altura ao quadrado. Olha só, a altura ao quadrado. E M vezes N. E aí você tem essa daqui, que é uma relação métrica muito especial, muito importante na hora de você resolver exercícios. O que é que ela está afirmando aqui pra gente? Que a altura ao quadrado é o produto das projeções. Eu vou repetir. Se aqui tiver um valor, esse valor ao quadrado vai representar o produto das duas projeções. Percebam, a altura que eu tracei partindo do ângulo reto, divide as projeções em relação a eles, né, a altura ao quadrado, formando o produto das duas aqui, ó. Você tem que a altura quadrada é igual ao produto das projeções. A gente vai usar isso na hora dos exercícios. Bem, novamente eu modifiquei o quadro, né, tirando algumas informações, mas deixei a nossa terceira relação métrica aqui, ó, que a altura quadrada é o produto das projeções. Deixei a primeira, que é o Teorema de Pitágoras. Deixei as outras duas aqui que vêm do Teorema de Pitágoras, aplicado nesses dois triângulos. E vou chegar agora na nossa quarta relação. Olha o que é que vai acontecer. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou observar que o triângulo grande, o ABC, ele é semelhante a esse outro aqui, tá bom? Também semelhante a esse outro. Na verdade, aqui nós temos três triângulos semelhantes. Os três são semelhantes. Tanto o principal, o grandão, como os outros dois internos. Para ficar melhor do aluno perceber, como o triângulo ADC ele está nesse formato, com o ângulo reto aqui embaixo, eu vou colocar o triângulo grande também no mesmo formato. Professor, mas o tamanho dele está muito parecido. Gente, é só questão de tamanho. Eu podia ter desenhado ele maior. Isso não me interessa, é questão de escala. Então, para fazer isso, eu vou colocar o ângulo reto, que é o A aqui, ó, aqui embaixo. Que vai ser o ângulo reto, o A. Aí você percebe o seguinte, nós temos um ângulo maior e um ângulo menor. O maior é como se fosse o B, é esse aqui, ó. Bacana. E esse ângulozinho de vermelho é como se fosse o menor. Ele vai ser o C aqui, ó. Pronto. Pois bem. E aí nós vamos colocar os lados também, né? Vamos colocar as informações dos lados, ó. A hipotenusa, eu até apaguei aqui sem querer. É o A, que é esse lado maior aqui. Aqui vai ficar o A. Aí você tem esse cateto menor, que nesse caso aqui, ó, o cateto AB, né, do ponto A até o ponto B, seria o lado C. E você tem esse cateto maior aqui, AC, que seria o lado B, né? Respeitando aquela nomenclatura inicial que eu disse que o vértice, você nomeia o lado com a mesma letra, o vértice com o lado oposto. Sendo que o vértice letra maiúscula e os lados letra minúscula. Aí o que vai acontecer? Então, como eles são semelhantes, semelhança, proporção. A gente vai gerar uma proporção. Como é que vai ser a proporção aqui, ó? Olha o que é que eu vou fazer. Vou pegar esse cateto aqui, ó. No caso, o cateto AD está para o BA. Como assim? Então, H, a altura está para o lado C. Vou tentar fazer aqui de vermelho, que eu não quero riscar muito. Esse daqui está para esse. Então, o H está para C. Assim como o B, que é a hipotenusa, está para A, que é a outra hipotenusa. Ó. O B está para A. B está para A. Os alunos sempre reclamam dessa cor vermelha, então eu vou apagar, vou colocar de preto mesmo. Vamos lá. A altura, o H, está para o C, que fica como se fosse a altura nesse caso aqui. E a hipotenusa B está para a hipotenusa A. Dessa semelhança, quando você aplicar meio extremo, você vai ter a seguinte relação. Ó. Altura vezes hipotenusa é igual ao produto dos catetos.
Tem livro até que coloca isso na forma de texto. Como assim, professor? Vou repetir, ó. Aqui ela seria o seguinte texto, ó. Altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Olha como isso é legal. Então, quando você tem um triângulo retângulo, que você tem a altura traçada dentro desse triângulo retângulo, mesmo que você não conheça as projeções, você não conheça os valores das projeções, vou apagar elas aqui, só para a gente explicar, né? Você só tem os quatro lados. Você tem os dois catetos, tem a hipotenusa e tem a altura. Você pode escrever um produto usando os quatro. Como assim, ó? A altura vezes a hipotenusa é o produto dos catetos. Vou repetir, ó. A altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Isso é uma relação métrica que faz toda a diferença. Se eu fosse marcar um asterisco para dizer qual é a que pode definir uma questão, a relação que pode realmente definir a questão, que às vezes você está muito enrolado, é essa daqui. Essa também é muito especial. A altura é igual ao produto das duas projeções. Acho que eu coloquei aqui o N, não foi? Não vou mudar a nomenclatura, não. Antes de fechar o vídeo, só quero pedir aos colegas que não deixem de assistir o vídeo 2, a continuação, onde eu vou fazer o exemplo, exercício, tá bom? Pois bem, a última relação aqui, eu não vou demonstrar, mas também vem de semelhanças de triângulo, tá bom? É até para o vídeo não ficar muito extenso. Resumindo, ela diz o seguinte, que qualquer cateto ao quadrado vai ser o produto da projeção correspondente a ele, vezes a hipotenusa onde a projeção está repousando. Como assim? Ó, o cateto ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa. Então você pega aqui, por exemplo, o cateto C. Ele é um cateto triângulo maior. O cateto ao quadrado é a projeção correspondente, que no caso seria o N, vezes a hipotenusa grandona aqui, ó, o A. Se eu pegar o cateto B, a mesma forma. O cateto B ao quadrado é a projeção, só que nesse caso o N, vezes a hipotenusa A, tá bom? Essas relações aqui envolvem os catetos e as suas projeções multiplicadas pela hipotenusa. O cateto ao quadrado, no caso o cateto aqui, ó, do triângulo ABC, cateto B ao quadrado, é o produto da projeção correspondente N vezes a hipotenusa, e da mesma forma, né, análogo, o cateto B ao quadrado é o produto da projeção M vezes a hipotenusa. Então você tem aqui as relações métricas do triângulo retângulo, tá bom?